Olá a todos, eu sou Daniel Pierre e nessa quarta-feira, dia 19 de outubro, vou apresentar um clube de revista aqui do nosso site Evidência Saúde sobre glicose, frutose e galactose nas taxas de ressíntese do glicogênio hepático após o exercício. É um estudo muito recente do Medicine Science in Sports and Exercise, que é a revista do Colégio Americano, de Medicina do Esporte, e o resultado me chamou muita atenção, então eu gostaria de dividir com vocês a minha impressão sobre esse trabalho. Muito se dá importância para o glicogênio muscular, para a performance em exercício e mesmo para o metabolismo energético. Mas o glicogênio hepático também tem importância porque faz uma manutenção da glicemia durante o exercício, então principalmente impedindo uma hipoglicemia, então deixa a glicemia plasmática em níveis normais, né? Baixa um pouquinho durante o exercício, principalmente aeróbico, mas ainda assim ela é mantida pelo glicogênio hepático, que também contribui para um aumento da capacidade de exercício, oferecendo glicose então do sangue para uma entrada rápida na célula muscular, principalmente quando a duração do exercício é mais prolongada. Aí a glicose advinda do fígado ela ganha uma participação maior. Além disso, a ressíntese de glicogênio muscular então tem recebido bastante atenção. E nesse contexto aí, a ingestão de glicose ou frutose, elas estão associadas com um aumento na ressíntese de glicogênio hepático. Um fato interessante é que quando se ingere glicose ou frutose após o exercício, na verdade a ressíntese de glicogênio no fígado ocorre antes do que a ressíntese de glicogênio muscular. Então, mostrando que o organismo faz de uma certa forma uma priorização da ressíntese de glicogênio hepático. Isso para mim até é um fato novo que eu descobri agora lendo esse estudo. Então isso realmente ganha importância, porque o corpo realmente parece dar uma prioridade ao glicogênio hepático, e o glicogênio hepático tem implicação durante o exercício. O que tem sido discutido é que a frutose ela pode ser o açúcar, então o monossacarídeo mais eficiente para essa ressíntese de glicogênio hepático, porque ela acelera duas enzimas que limitam a formação de glicose a partir de outros açúcares, como a frutose, no fígado, e ela também faz uma síntese, ela junto com a galactose, que é o outro monossacarídeo testado nesse estudo, ela consegue fazer uma síntese de glicogênio hepático diretamente, ainda antes de oferecer açúcares para a formação de glicogênio muscular. Então, a hipótese desse trabalho, basicamente, o que esse trabalho se propõe a testar é que a frutose e a galactose combinadas com a maltodextrina, que a maltodextrina foi colocada nas três intervenções, frutose, galactose e glicose, de uma certa forma, para equilibrar o balanço de açúcares, o balanço de oferecimento durante o esvaziamento gástrico, de oferecer em taxas similares esses diferentes açúcares. Então, a hipótese dos autores é que a frutose e a galactose, elas, quando ingeridas no pós-exercício, ofereceriam uma taxa de ressíntese do glicogênio muscular maior do que a glicose, que é a estratégia mais comum, mais utilizada e até então, até os últimos anos, mais pensada assim, né, pela glicose ser a coisa mais comum realmente, é a que mais se usava para ressíntese
de substratos energéticos após o exercício. Então a avaliação foi feita de uma forma bem ampla no metabolismo do glicogênio hepático, foi feito com ressonância magnética, usaram uma substância marcada, o carbono 13, para conseguir então visualizar com a ressonância magnética as mudanças no fígado, né? Não há como fazer ainda mais um estudo com 10 sujeitos saudáveis, ciclistas saudáveis como eram esses indivíduos, nunca vai se fazer uma biópsia no fígado dessas pessoas. Então o jeito de se avaliar foi por ressonância magnética. O protocolo experimental desse trabalho é bem interessante. Me chamou muito a atenção e, vou ser bem sincero, fazia tempo que eu não via um protocolo experimental tão cuidadoso como o desse trabalho aqui. Basicamente, o que foi feito antes de qualquer coisa foi um teste para se conhecer a potência máxima dos indivíduos. Em outros dias, então, os indivíduos fizeram esse protocolo experimental aqui, que começava com um exercício para causar uma depressão bem importante de glicogênio. Como é que eles causavam essa depressão? Prestem atenção no protocolo. Eles iniciavam intervalando as intensidades de exercício 2 minutos a 90% da carga máxima alcançada no teste prévio e 2 minutos a 50%. Então era 90%, 50%, 90%, 50%. Quando os indivíduos não conseguiam mais manter 2 minutos a 90%, isso baixava para 80%. Então ficava 2 minutos a 80%, 2 minutos a 50%. Quando eles não conseguiam mais manter 80%, 2 minutos a 70, 2 minutos a 50, 2 minutos a 70, 2 minutos a 50, até não conseguirem manter mais 70. Quando eles não conseguiam manter mais 70, vocês acham que acabou? Não acabou. Eles ficavam a 50% da carga máxima alcançada no teste até desistirem, até falarem chega. O tempo médio dessa sessão de exercício para causar a depressão foi similar tanto na sessão em que a frutose foi testada, como na galactose, como na glicose. Durou 120 minutos aproximadamente, então 2 horas. Após esse protocolo aqui de aproximadamente 2 horas, então, os indivíduos tinham 4 medidas da ressonância magnética para se ver a síntese de glicogênio hepático e o volume hepático. Então, no tempo zero, então imediatamente após o exercício, e aqui eles já começavam uma suplementação. Aqui tinha nos 45 minutos um outro momento de suplementação, foi de 45 e 45, com exceção desses 2 momentos aqui, onde tem 2 copos, que aí a dose foi dobrada. Já vou explicar por quê. Então, os tempos de ressonância magnética foram 4. Então, imediatamente após o esforço, 2 horas após o exercício ter finalizado, 4 horas e 20 após o exercício ter finalizado e 6 horas e meia. Então aqui nos copinhos são os drinks, como eu falei, nesses 2 momentos, porque são os momentos da ressonância e eles não conseguiam tomar logo em seguida, porque a ressonância dura tempo, então eles usavam uma dose dobrada nesses 2 momentos. 45 gramas de glicose foi, na verdade, de monossacarídeo testado, foi a quantidade que os indivíduos ingeriam. Só estou confirmando aqui, mas é 45 gramas mesmo. É um sachêzinho de 45 gramas. Então eles, como eu falei, usavam com maltodextrina porque a maltodextrina é um polímero maior, então acaba equilibrando o esvaziamento da glicose, da frutose, da galactose. Cabe ressaltar que essas intervenções elas tinham uma padronização do seu valor energético. Então, todas tinham um número similar de calorias.
Bom, passando para os resultados do trabalho, então aqui eu vou, como normalmente faço, chamar o próprio estudo aqui para familiarizar o pessoal com essa análise. Aqui nós temos a concentração de glicogênio hepático, né, nos três diferentes ensaios. Cabe ressaltar que esses ensaios foram randomizados, eles foram. Todos os sujeitos fizeram, todos usaram os três diferentes tipos de suplementação de carboidrato pós-exercício. Aqui tá o padrão da curva, isso aqui é a curva de cada indivíduo, foram 10 essas retas individuais, e aqui em negrito uma parte maior é realmente a média, mostrando um aumento importante, até mais ou menos 200 milimóis na concentração de glicogênio hepático quando a frutose foi utilizada, 200, 250, 250 também na galactose. A galactose ela ela é ela é um açúcar que ela está muito associado com a disponibilidade hepática, então realmente seria um açúcar voltado a facilitar a ressíntese no fígado. E aqui a glicose, então a reta de média da glicose que vocês podem ver, deixa eu só dar se a gente traçar uma reta aqui da glicose comparando com os demais, vocês podem ver que o nível aqui, ó, da frutose e o nível da galactose são significativamente mais altos do que a glicose, de acordo com o que diz no estudo. Então aqui mostra já que o conteúdo de glicogênio muscular é maior após a intervenção de frutose e de galactose. Passando para a análise subsequente, então após também deixa eu só diminuir o zoom aqui. Após as suplementações, a ingestão de frutose e a ingestão de galactose foram as únicas duas que conseguiram aumentar em aproximadamente 10% o volume o volume hepático, né, o volume do fígado. E isso também foi representado na taxa de síntese do glicogênio. Aqui, se vocês observarem, somente a glicose e a galactose conseguiram, por grama de fígado, ressintetizar mais glicogênio. Então isso aqui é uma taxa de glicogênio que é padronizada para o volume hepático. Aqui, então, tudo que nós estávamos olhando são os dados de ressonância magnética, como tirando essa fotografia, fazendo uma filmagem do conteúdo de glicose que estava marcada com carbono 13 no fígado. Aqui nós temos os resultados do que aparece no sangue. Vocês podem ver que no sangue, normalmente a resposta ela é bem mais... Porque o sangue, enfim, há muita taxa de desaparecimento das coisas, o sangue acaba sendo uma coisa mais estável, na minha opinião. Nesse último momento aqui, das 6h30, é que a frutose, o ensaio que teve o uso de frutose, ele esteve associado com uma glicose sanguínea menor, tá? Isso pode refletir exatamente uma disponibilidade maior que a frutose dá ao fígado. Então, se a frutose deixou muito do seu monossacarídeo para ressíntese no fígado, ela vai oferecer menos glicose no sangue. E na concentração plasmática de insulina, então frutose e galactose tem níveis lá no final, principalmente a galactose, que, como eu falei, é algo que fica mais no fígado. Aqui a galactose, se vocês observarem esse padrão dos quadrados, está sempre abaixo tanto de frutose quanto dos ensaios que usaram frutose e galactose. Então
oferecendo uma insulina plasmática menor que se prolonga até às 6 horas. A glicose depois, a frutose depois consegue buscar e também deixar a insulina baixa. O que a gente tem como resumo então desses achados? Que frutose e galactose facilitam uma ressíntese de glicogênio no fígado e acabam também demonstrando isso em última análise no sangue, mostrando menos glicose no sangue, principalmente no caso quando a frutose é usada, e menos insulina. Então, a galactose principalmente deixa mais seu açúcar no fígado e acaba oferecendo uma menor liberação de insulina para o balanço dos açúcares no sangue. Esse estudo tem diversas qualidades na minha modesta opinião. Não é uma área que eu costumo estudar, então isso pode realmente ter um viés na minha análise de aquela coisa, quando a gente conhece mais um determinado tema, a gente consegue analisar, criticar melhor, achar melhor as qualidades, as limitações. E no caso desse trabalho, metabolismo e principalmente numa área mais avançada assim, não é a minha área de trabalho. Então, claro que eu posso estar me passando em alguns erros metodológicos que um especialista em metabolismo iria identificar. Mas olhando aspectos universais assim do trabalho, eu vejo que há uma plausibilidade biológica na questão deles, tanto pelo fato da escolha da galactose, como também na frutose. A frutose, como eu comentei no início, ela está associada com uma aceleração das reações enzimáticas para a ressíntese de glicogênio hepático, então tem um racional biológico para testar isso. Tem uma relevância prática também, porque, enfim, principalmente no esporte de alto rendimento, se quer recuperar o atleta o mais rápido possível para o próximo treino ou para a próxima competição, então a reposição de carboidrato é extremamente importante. O método diagnóstico aqui é muito elegante, não se tem como fazer biópsia como se faria no músculo, mas usaram ressonância magnética para quantificar isso no fígado. E o desenho experimental eu gostei bastante, é um triplo crossover. O que significa isso? Que todos os sujeitos passaram pelos três diferentes suplementos testados, né? A reposição, na verdade, não é suplemento. A reposição de frutose, a reposição de galactose e a reposição de glicose. Isso não teve uma ordem pré-definida, então a ordem foi aleatória. E o mais importante, nem os sujeitos, nem os pesquisadores avaliando sabiam o tipo de substância sendo utilizada. Então era um estudo duplo cego. Sinceramente, eu não vejo maiores limitações nesse trabalho, como eu falei. Eu tenho dúvidas, na verdade, sobre esse trabalho. Eu acho que ele vai ser enriquecido no momento que ele seria ainda melhor se a gente tivesse exatamente o trabalho com a comparação desses açúcares no glicogênio muscular. Então, fazendo uma análise concomitante da ressíntese lá do glicogênio hepático e vendo se isso realmente se associa e está casado com um entendimento do músculo. Aí eu acho que a gente teria um cenário bem rico e eu acho que esse trabalho daí responderia assim as perguntas de uma forma muito categórica. E além disso, então na verdade isso aqui primeiro seria assim só um complemento fisiológico do entendimento desse trabalho e a confirmação do aumento do desempenho, porque na verdade em última análise a gente quer ver se esse aumento de ressíntese do glicogênio hepático se reflete também num benefício em desempenho, talvez na sessão posterior, ou se fizer isso cronicamente, se a capacidade de armazenamento de glicogênio hepático aumentaria, algumas dessas coisas de implicação mais prática mesmo. Eu acho que é uma pergunta que certamente pode ser respondida nos estudos futuros desses grupos que estudam isso aí.
mas é um trabalho então que, como eu falei, queria dividir com vocês porque eu gostei bastante e aprendi muito nele. Se vocês tiverem sugestões de trabalhos para o clube de revista, por favor, sugiram. Na verdade, quem sugeriu esse estudo aqui foi um colega que acompanha a Evidência Saúde e me mandou uma mensagem pelo Facebook mostrando esse trabalho, e eu também achei bem interessante e resolvi comentar ele. E como alguns de vocês já devem ter observado, a gente também tem todas as sextas-feiras agora um highlights da semana, que é uma forma bem mais breve do que esse clube de revista, de apresentar alguns temas quentes assim da semana, dos últimos dias. Então, estudos que saíram nos últimos dias e que nos chamaram a atenção, a gente coloca ali 4, 5 estudos e dá uma breve introduzida no assunto, falando os resultados principais, e quem se interessa daí pode buscar esses assuntos. E se vocês tiverem então esses trabalhos também para nos indicar, por favor, o façam. Um grande abraço a todos e até a próxima.